Boa noite. Você está. Agora tá. Agora eu estou me ouvindo. Estou ouvindo o retorno. A gente está começando o culto hoje na hora do temporal, né? A gente tem tido um temporal cada noite essa semana. E esse calorão que a gente está sentindo aí. Mas Deus tem dado a oportunidade da gente estar aqui na casa dele mais do que uma vez por semana, nessa época a época que a gente vive a quaresma. A gente também está nesses dias preocupado de novo com a saúde do pastor Roberto. Ele está internado aí desde que foi fazer os exames nesta semana, continua internado. Amanhã ele tá recebendo os resultados de novos exames e daí vai ver como muda o tratamento de novo, porque agora muda outra vez, porque a situação dele voltou, pelas informações que eu tenho, voltou mais ou menos ao que estava uns 6 meses, ou quase um ano atrás, aquela preocupação, aquilo tudo, que ele se recuperou bem e a gente agradeceu a Deus por toda essa proteção no momento que ele estava ruim, por ele ter se recuperado bem, mas agora ele volta a ter enfraquecido a sua situação de saúde de novo. Deus não o abandonou, continua lá com ele, continua guardando ele, Dona Iris, que está lá com ele também. E assim nós queremos ter o nosso culto, com a presença de vocês aqui, a oportunidade para a gente meditar na palavra de Deus e a gente ter oportunidade também para crescer na fé. Nós vamos seguir com a invocação, ficamos de pé e seguimos com a invocação ao nosso Deus. Está sendo gravado, não está sendo transmitido ao vivo, mas está sendo gravado o nosso culto. E depois para a gente colocar na internet, porque muita gente deu retorno nesta semana. Na hora do culto aqui, 1.700 pessoas assistiram junto com a gente. Um pedacinho que seja do culto, 1.700 pessoas assistiram. E muitos pediram para a gente ter mais desses momentos na internet com a palavra de Deus. Então é isso que a gente vai tentar fazer. É uma coisa que dá mais trabalho, é uma coisa que dá o seu custo de tempo ou investimento de tempo, que assim seja, mas é uma coisa que leva também a palavra de Deus a tantas pessoas que estão clamando e querendo desta palavra de Deus, como vocês que estão aqui no culto. Então, por isso que o culto está sendo gravado hoje, não transmitido ao vivo. E por isso eu vou repetindo também as partes de vocês, porque como não tem microfone da congregação, quando eu falo a minha parte, depois a outra parte fica muda. Então, por isso eu vou falar junto com vocês também as partes da congregação. Seguimos com a invocação. Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, oferecendo o seu próprio sangue, e conseguiu para nós a salvação eterna. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vamos confessar a Deus os nossos pecados. Senhor, quantas vezes tentamos ser aceitos por Ti por meio de nossas obras, que estão sempre contaminadas pelo pecado. Perdão por confiar na força de nossos braços, em nossa determinação e vontade, e esquecermos que a salvação vem a nós pelo alto preço pago por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É certo que o mundo está passando por um momento de grande sofrimento, jamais visto em nossa geração, e podemos cair na tentação de reclamar de Ti. Ensina-nos que Tu não nos abandonas jamais. Mostra-nos que o sofrimento produz paciência, a paciência traz a aprovação de Deus, e esta aprovação nos enche de uma vívida esperança em dias melhores aqui e na eternidade. E que esta esperança em Cristo nos encha o coração com o amor a Deus e ao próximo. Perdão por todos os pecados que nos afastam de Ti e nos jogam para fora da vida eterna. Livra-nos da condenação
mantendo-nos iluminados pela luz do mundo, para que jamais andemos na escuridão. Obrigado por teu perdão, em nome de nosso Salvador Jesus, que vive e viverá eternamente. Amém. A todos vocês que arrependidos confessaram os seus pecados, eu, ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os pecados de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguimos com o introito. Confio em Deus e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois estou sendo atacado por inimigos que estão sempre me perseguindo. O dia inteiro eles me atacam, e são muitos os que lutam contra mim. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. Confio em Deus e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Oramos. Misericordioso e eterno Deus, que não poupaste a teu único filho, mas o entregaste por todos nós para carregar nossos pecados na cruz, concede que estejamos sempre fixados com fé em Jesus, para não termos medo do poder do pecado, da morte e do diabo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Pode sentar-se, cantemos o hino 76 do Inário Luterano, que vai ser projetado. Ide ao Getsemani, quando assalta a tentação, com o Redentor ali, vigiai em oração, no sofrer e no penar, aprendei de Cristo orar. Ante a corte está o réu, Cristo, vida, paz, amor. Ó, que escárnio, dor e fel, sofrimentos de terror, morte horrenda lá na cruz, quanta bênção, ó Jesus. No frescor do amanhecer, ao sepulcro ali correi, só lençóis podemos ver, quem levou Jesus o Rei. Cristo vive, o Salvador, faze-nos viver, Senhor. Nós vamos às leituras do Santo Evangelho, que a gente encontra em João, no capítulo 8. João 8, do versículo 12 até o versículo 20. Aqueles que puderem ficar de pé, nós vamos ler de pé o Santo Evangelho. João 8, a partir do 12, diz o seguinte:
De novo, Jesus começou a falar com eles e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Os fariseus disseram a Jesus: Agora você está falando a favor de você mesmo? Por isso, o que você diz não tem valor. Jesus respondeu: Embora eu esteja falando a favor de mim mesmo, o que eu digo tem valor porque é a verdade. Pois eu sei de onde eu vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde eu vim nem para onde vou. Vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. E se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro, porque não julgo sozinho, pois o Pai que me enviou está comigo. Na lei de vocês está escrito que, quando duas testemunhas concordam, o que diz é verdade. Eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho a meu respeito. Onde está o seu pai? Perguntaram. Jesus respondeu: Vocês não me conhecem e também não conhecem o meu Pai. Se de fato me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Jesus disse essas coisas quando estava ensinando no pátio do templo, perto da caixa das ofertas. Ninguém o prendeu porque ainda não tinha chegado a sua hora. Assim também nós confessamos a nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu do inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se, cantamos o próximo hino, o hino de número 80 do Inar Luterano. Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Será verdade que o Senhor morreu por mim tão pecador? Sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus o Salvador baixou a terra que sofreu, em teu lugar na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vivo está nos altos céus teu fiador perante Deus. Confie em Cristo, ó coração, por sua morte tens perdão, a sua graça que terás e sua glória lá verás. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e sempre. Amém. A gente tem um texto que não foi lido ainda no culto, eu deixei para ler agora, que é o texto de Romanos. Romanos, no capítulo
capítulo 5. Vocês podem manter as suas Bíblias abertas, daí, quando eu for citando os textos, vocês podem ir confirmando aí. E desse texto eu quero destacar aqueles termos que estão ali: aceitos, em paz, alegres, perseverantes. Vocês vão ver que perseverante não aparece nessa versão que vocês têm da Bíblia, mas a gente vai conversar sobre isso também. Primeiro, no versículo 1, ali de Romanos, deixa eu achar meu texto de Romanos aqui. Ali aparece a palavra aceitos ou aceitos por Deus. Essa é uma das grandes dificuldades que muitos luteranos têm em usar a Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje, porque ali aparece a palavra justificados. Se você pegar a versão da Almeida, vai estar lá, justificados, pois, mediante a fé. Ali está aceitos, justificados foi traduzido por aceitos. Porque, de fato, justificados na língua de hoje não diz mais nada. Ou diz uma coisa que a gente não quer que diga. Quando alguém apresenta uma justificativa, o que é? Quantas são as histórias que a gente conhece de gente que falta ao trabalho e apresenta um atestado falso como justificativa pela falta? Dizem que isso acontece. Não sei se é verdade. Eu nunca fiz, mas não sei. Vai ver que alguém já fez. Então, isso não é justificativa. Ou não é a justiça dos justificados. A palavra que aparece em grego, aparece ali a palavra dikaiotentes, que vem de dikaiol, que significa esse ser justificado por Deus. Mas o que é isso? Ser justificado por Deus. E dessa palavra nós precisamos lembrar que toda a obra salvadora já foi realizada por Jesus Cristo. Nós fomos aceitos. É interessante, porque que eu gosto de algumas vezes, não dá para ir sempre, mas algumas vezes a gente vai lá no original bíblico, e lá isso está na voz passiva, tá? Fomos aceitos. Qual é a diferença que isso faz? Isso tira toda a atitude da gente, tira toda a ação da gente. Nós fomos aceitos por Deus. A atividade é de Deus em nosso favor. E não nossa em qualquer sentido que seja, foi Deus que ao enviar Jesus aceitou também dele o sacrifício. A morte de Cristo foi aceita por Deus como pagamento, como redenção, como preço pelo nosso pecado. E como acontece esta aceitação? Paulo aqui está falando a judeus que viviam na cidade de Roma, que acreditavam agradar a Deus por suas obras. Por isso ele gasta tanto tempo falando de justificação, especialmente no texto aos Romanos. Lembram da história, por exemplo, que aconteceu com Jesus, do jovem rico? Quando Jesus falou para ele, olha, você tem que fazer isso, aquilo. Não, eu já faço tudo. Eu já estou na hora aí de ser aceito pelo Senhor. Já estou na hora, eu já fiz isso tudo. Os mandamentos eu já cumpri tudo. Ele achava que suas obras o fariam merecer a vida eterna. E os judeus, em sua maioria, pensavam assim, acreditavam ser capazes de ganhar o favor de Deus por aquilo que fazia. E em Romanos 5, Paulo já está fazendo um pequeno resumo dos 4 primeiros capítulos do livro de Romanos. Se vocês lerem Romanos de 1 a 4, o 5, Paulo resume aquilo que ele já falou para aquela gente que acreditava poder ser aceita por Deus por fazer algumas coisas. A aceitação nunca será pelas obras que nós fazemos. Nunca. Ela é pela obra redentora de Jesus Cristo. As obras que nós fazemos pelo próximo, ou pelo próprio Deus, ou para o próprio Deus, na verdade, essas obras são resultado da fé que está em nós. Mas não nos salvam. Elas são desejáveis, são esperadas. A gente mostra a nossa fé trabalhando, agindo. E o que é essa aceitação? Justificação não significa simplesmente escapar da punição. Agora nós estamos em um relacionamento com Deus.
O nosso pecado, num certo sentido, ele não deixa de existir. Nós continuamos pecadores, mas pela fé em Cristo, Deus nos olha e diz assim: mas agora vocês são perdoados. Agora eu não vejo mais pecado em vocês. Vocês lembram que Jesus Cristo diz: não chamo mais vocês de servos, chamo de amigos. Vocês agora são irmãos. Somos aceitos. Tá. Primeira palavra, somos justificados. Então nós temos paz. Observe que o apóstolo Paulo coloca a paz logo em seguida. Ela não vem antes, ela vem logo em seguida. Aceitos por Deus, a gente pode ter paz com Deus. A paz. A única que a gente de fato precisa ter nesse mundo. A paz com Deus acontece apenas e tão somente quando nós nos percebemos salvos em Cristo Jesus. Nada nos tira a felicidade daí. A gente pode ter momentos de tristeza, e o cristão vai ter momentos de tristeza. A gente pode ter momentos de angústia, mas a felicidade da vida eterna ninguém nos tira. Ninguém nos consegue amedrontar, porque essa paz com Deus vem por nós sabermos que somos aceitos. Versículo 2 segue: foi Cristo quem nos deu por meio da nossa fé esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Fomos aceitos, temos paz e nos alegramos. Como é que diz o Salmo? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pega uma criança e diz para ela assim: olha, vamos na sorveteria. Ou na açaíteria. Ou na pizzaria. Para ver a cara que faz. Vou ficar muito feliz. Já está pronto. Eu falo assim: olha, nós vamos na sorveteria, mas nós precisamos sair daqui 5 minutos. Pode estar de barro da unha do dedão ao cabelo o último cabelo da cabeça. Vai estar pronto em 5 minutos para sair para aquilo que gosta. Esse é o alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nos alegramos. Estamos felizes porque estamos em comunhão com Deus. E aí vem uma coisa interessante. 3. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Quem é que se alegra quando sofre? A gente falou no início do culto aqui da preocupação que nós estamos com o pastor Roberto e com outros que também estão enfermos na congregação. A preocupação que nós estamos, como é que vai andar o Brasil, cada vez que eu passo no centro, a gasolina está 20 centavos mais cara. Eu sei que o preço no mundo inteiro subiu 50%, mas nós estamos pagando aqui. Lá nos Estados Unidos estão pagando lá. Como é que vai ser a vida? Os empregos? A vacina? A saúde? Como é que a gente vai se alegrar no meio de sofrimentos? Quem é que gosta de sofrer? Se alguma pessoa gosta de sofrer, ela não está mentalmente bem. Uma pessoa que precisa estar sofrendo, ela não está mentalmente bem. Precisa de ajuda. Por exemplo, mesmo que o sofrimento fosse justo, a cadeia para alguém que foi justamente condenado, nem o condenado quer ficar lá sofrendo, cerceado da sua liberdade. Todos gostam de sair do sofrimento. E daqui até o final do versículo 5, eu vou ler então 4 e 5, a paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então daqui, do versículo 3 até o final do 5, Paulo está listando virtudes, mas não são virtudes que nós podemos alcançar por mérito, por força própria. Ainda hoje, passando pelo centro, eu ouvi uma dessas músicas gospel, onde a pessoa mais fala do que canta, sabe? Vocês já devem ter ouvido também.
O cara canta 2, 3 linhas, daqui a pouco começa a falar, e daí ele está pregando, está profetizando, está fazendo tudo menos cantar, mas diz que isso é música, e música cristã. E daí esse cara falou uma coisa que é mais ou menos assim, eu não memorizei, tudo aquilo que você quiser, se você tiver muita vontade, você consegue. Você alcança tudo que você quiser. Olha, isso é autoajuda, isso não é cristianismo. Às vezes, por mais que você lute, se Deus não reservou aquela coisa para você, você não vai ter. Nossa vida está nas mãos de Deus. Então, às vezes, a gente precisa de paciência. Os versículos 4 e 5, mais ou menos, resumem o nos alegramos na paciência, porque o sofrimento nos alegramos nos sofrimentos, melhor dizendo, porque os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus. Essa aprovação cria esperança. Sofrimento, tribulação. Essa palavra é muito usada por outras igrejas, a gente não usa tanto a palavra tribulação. E todos passaremos por sofrimentos. Quantas mortes no último ano? E aí a gente fica fazendo conta, mas teve um monte de gente que não teve pneumonia e morreu. Gente, morreu gente. E o ser humano que comemora a morte de outro ser humano, está com algum problema. Qualquer um que seja o outro ser humano. Quando terminou a vida daquele ser humano, terminaram todas as chances que ele tinha de se arrepender e ganhar a vida eterna. Então, quanta gente morreu? De tantas outras coisas também, do coração, de acidentes, como aconteceu um gravíssimo aqui outro dia. Quanto sofrimento nesse último ano, quanta tribulação, mas essa nova doença trouxe para o nosso dia a dia simplesmente aquilo que já está presente no nosso dia a dia. A gente está a 1 segundo da morte. Não sei se dá 1 segundo. Porque a gente não sabe quando é que vai ser. Então não deixa para amanhã estar na presença de Deus. Eu vejo às vezes a pessoa diz assim, essa garrafa de vinho eu guardei. Eu vejo em filme às vezes, né? Essa garrafa de vinho eu estou guardando para uma comemoração especial. Aí nasce um filho, a garrafa de vinho está guardada. O filho forma na escola, a garrafa de vinho está guardada. O filho casa, a garrafa de vinho está guardada. Nasce o neto, a garrafa de vinho está guardada. 25 anos de casado, está guardada a garrafa de vinho. 50 anos de casado, está guardada a garrafa de vinho. Morre um dos dois, daí o cara olha para a garrafa de vinho, ou a mulher olha para a garrafa, devia ter bebido. Agora não tem mais gosto. Agora já não é mais doce. Às vezes a gente está esperando para amanhã. Amanhã pode não chegar. Sofrimento, tribulação, medo. E aqui na nossa última palavra, acho que a última que está ali é perseverança, é isso aí, paciência, no nosso texto aparece. Paciência. Aqui o texto original me parece que aponta para uma palavra mais adequada do que paciência, que eu coloquei ali, que é perseverança. Perseverança é diferente de paciência. Acho que todos vocês concordam com isso. Paciência tem mais a ver com esperar com calma. Fica tranquilo aí, espera, seja paciente. Talvez esperar sentadinho aí, enquanto as coisas acontecem. E perseverança é mais ativo do que paciência. É esperar resistindo constantemente. Essa é a palavra que eu encontrei no original. Esperar resistindo constantemente. E temos muitos textos que nos falam para resistir a ataques dos inimigos. Quando Jesus falou de perseguição, por exemplo, ele disse lá em Mateus 5,12, fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada nos céus para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, no sofrimento, na angústia, na perseguição, perseverança.
esperar ativamente, não como aquelas 5 mulheres, sabe a parábola das 10 moças? Não como as 5 que simplesmente nem se prepararam, foram confiando que tudo ia dar certo e perderam as núpcias. Jesus diz mais ainda: fiquem alertas, não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Essa perseverança nos faz observar tudo que o Senhor já fez e continua fazendo por nós, pois em contato com a palavra, perdoados dos pecados, participando da Santa Ceia, nós sempre estamos recebendo o ensino que nos ajuda a resistir ativamente, perseverar. Quando nós passamos por momentos difíceis, nós percebemos como foi bom ter Jesus do lado. Vocês certamente já ouviram alguém dizer esta frase num momento de muito sofrimento: é só por Deus. É só por Deus que eu estou me aguentando em pé. É Deus que me está dando forças. E quando nós passamos por momentos difíceis, de sofrimento, a gente consegue até ficar alegre na perseverança, na esperança que essa perseverança acaba criando da vida eterna. O próprio Paulo é exemplo de esperar ativamente. Quando nos relata em Coríntios 12, 9, Deus diz para ele: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. E aí Paulo completa: portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. E ninguém pode dizer que Paulo esperou sentado. Paulo fez tudo, menos esperar sentado as coisas acontecerem. Ele testemunhou, ele viajou, ficou doente, teve saúde, trabalhou para se sustentar, trabalhou para pregar o Evangelho, pregou o Evangelho, fundou igrejas e fez tudo mais quanto o Senhor quis que ele fizesse. A nós, que já somos justificados, fica o convite, ou melhor, o mesmo convite, que tenhamos alegria, mesmo em momentos. Eles vão chegar, eles vão passar. Em algum momento, nós vamos enfrentar doença, sofrimento, morte. Nossa ou de alguém querido. Essa é uma das coisas que eu sempre digo em pregações de casamento. Virão dias difíceis. E a nossa força, a força de vocês, eu digo para o casal, não pode estar no amor de vocês. Tem que estar em Deus. Porque é Deus que nos fortalece em todos os momentos. Deus nos chama a perseverar, trabalhar incansavelmente para que outras pessoas também tenham a mesma salvação que hoje nós temos. E o texto termina, eu só vou ler do 6 ao 8 para a gente terminar. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem de morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. O texto termina dizendo que, olha gente, se antes, quando vocês não valiam nada, Deus morreu em Cristo por vocês, agora é mais certo ainda que nós temos a vida eterna. Então, nos sofrimentos, perseverem. De todas essas palavras que estão ali, acredito que a mais importante para a gente ficar hoje é a perseverança. Perseverar, porque os dias ruins parece que estão longe de acabar. Nesse mundo, parece que estão longe de acabar. Não podemos esmorecer.
sentar à beira do caminho e chorar. É hora de limpar o rosto, bater a poeira e continuar. É hora de seguir em frente. É hora de perseverar. Porque esse mundo pode ser difícil. Já teve outras dificuldades em outros tempos. Perguntem para os avós de vocês. Mas Deus está conosco aqui, garantindo que nós temos a vida eterna. Que Deus nos abençoe e guarde, hoje e sempre. Amém. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus para a vida eterna. Nós ficamos de pé e cantamos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Pode sentar-se. Agora nós vamos cantar o hino de número 79 do Inar Luterano. Enquanto nós cantamos esse hino, nós fazemos as nossas ofertas. Eu vejo aquela cruz na qual o meu Jesus por mim foi pendurado, levando meu pecado. Sua angustiosa morte mudou a minha sorte. Eu vejo aquela cruz e lembro meu Jesus ao ser desamparado por Deus seu Pai amado, pois este seu tormento me vem tão grande alento. Eu vejo aquela cruz envolta em grande luz, pois nela vitorioso Jesus, o herói glorioso, venceu pecado e inferno e deu-me um lar eterno. Eu vejo aquela cruz e sei que o meu Jesus ali me está chamando, pois quer me ouvir falando do seu amor profundo enquanto estou no mundo. Nós vamos falar com Deus em oração, nós vamos incluir, então, o pastor Roberto e sua saúde nesse momento. Ficamos de pé. Senhor nosso Deus e misericordioso Pai, agradecemos pela salvação que temos em Cristo Jesus. Agradecemos porque tens cuidado de nós e abençoado em todos os momentos.
Pedimos que transforme toda nossa tristeza, sofrimento, sempre na alegria da certeza da salvação. Abençoa-nos hoje e sempre com essa alegria de saber que um dia, quando partirmos deste mundo, partiremos para a vida eterna. Porém, enquanto estivermos aqui, continua cuidando de nós, abençoando, protegendo, amparando, dando alimento sobre nossas mesas e também com que tenhamos com que ajudar ao necessitado. Abençoa-nos de todas as formas quanto tu tiveres reservado para nós até o último dia. Pedimos que olhes com um pouquinho mais de carinho para teu filho, pastor Roberto, que de novo se encontra internado, depois de um bom tempo em que a sua saúde esteve boa. Ele, de novo, precisa agora de cuidados um pouquinho mais delicados. Pedimos que os exames apontem o caminho para o tratamento e que tu estejas com ele e toda a sua família neste momento, como sempre estiveste. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória minha. Assim também, depois da ceia, pegou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebam todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vocês para o perdão dos pecados. Façam isto quantas vezes vocês o beberem em memória minha. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Pode sentar-se. Durante a ceia, nós vamos cantar o hino 260 do Inário Luterano, que vai ser projetado também. E venham, que tudo está preparado.
Que esta ceia que vocês receberam os fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Podem ficar em paz, o Senhor está com vocês. Amém. Oremos. Senhor Deus misericordioso, agradecemos por esta oportunidade de estar na tua casa, de receber perdão e o santo sacramento, orientação na tua palavra. Agora que vamos sair, leva-nos em paz, segurança e alegria, mesmo em meio a sofrimentos. Que possamos ter a oportunidade também de falar do teu amor a todas as pessoas e levar Cristo para todos, trazendo também as pessoas para Cristo. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar-se? Ô, Cristo, depois você passa o próximo slide.